Então, bom dia a todos mais uma vez. Vamos à continuidade, encerrar a nossa série a respeito de ética cristã. Eu estava até comentando com a Dalila, né, e com a Dicla aqui, com a Emer, que eu nem havia planejado que os temas da escola dominical desta primeira série combinassem, né, e se integrassem com os temas do sermão, mas aprove a Deus que isso acontecesse. Olha que legal, né? Hoje à noite nós vamos estudar a respeito da Torre de Babel, e o que nós vamos ver hoje a respeito das etnias, do racismo, tem muito a ver com esse episódio da Tabela das Nações, de Gênesis capítulo 10, da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, e isso vai fazer com que nós aprendamos mais. Isso é muito bom, né? Então, o tema de hoje é o tema do racismo, ok? O evangelho e o racismo. O tema do racismo é um tema muito importante, muito relevante, tem sido discutido muito hoje em dia. Nos Estados Unidos tem acontecido algumas coisas, não é? Houve um tempo atrás, um homem foi morto por policiais nos Estados Unidos, por um policial, e isso gerou toda uma discussão a respeito do racismo. Surgiu um movimento lá, que é o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e esse movimento é criticado por alguns, é enaltecido por outros, mas o que importa para nós agora é que o tema do racismo é um tema discutido na sociedade e acaba por não ser muito discutido nas igrejas. A gente muitas vezes não sabe muito o que dizer com relação a esse tema, porque é um tema que foi capturado por certos grupos ideológicos, certos grupos políticos, e aí muitas vezes a gente não quer tratar do assunto, porque se tratar do assunto a gente pode ser confundido com esses grupos, ou então a gente acaba sendo influenciado pela maneira que esses grupos pensam esse assunto. Então, você acaba sendo confundido com alguém de esquerda por falar de racismo. Isso não deveria acontecer. Nós deveríamos ser capazes de fazer um julgamento bíblico a respeito desse tema, sem ser confundido com qualquer grupo, com quem quer que seja. Nós podemos falar a respeito disso a partir da Bíblia, ok? E é isso que faremos hoje. Então, algumas dicas de leitura, caso vocês queiram aprofundar nesse assunto depois, e até mesmo para poder ter uma visão mais acadêmica do assunto. Recomendo o livro Contra a Cultura, David Platt, tem um capítulo muito bom a respeito do tema do racismo. O livro do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E esse site do Neil Shenvi. Neil Shenvi é um apologeta, e ele trabalhou no seu site muito bem a questão do racismo e o problema da teoria crítica, que é uma forma que os esquerdistas tentam encaixar esse problema do racismo. Ele critica essa visão da teoria crítica e apresenta uma visão cristã, então, do assunto. Esse site está em inglês, certo? Mas é a coisa mais acadêmica que vocês podem encontrar a respeito desse tema. Caso algum de vocês tenha de discutir isso no nível acadêmico, esse site é o melhor, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos definir o problema. O que é racismo? O que vem na sua mente quando você pensa em racismo? Eu gostaria de algumas respostas. O que você pensa? O que vem à sua mente? Discriminação de alguma pessoa por causa da sua cor de pele ou por causa da sua cultura, da sua etnia, dos seus costumes. Interessante. Então, discriminação é uma palavra importante, né? Discriminar é você excluir alguém, você separar, você fazer divisões. Ok. Mais alguma coisa que vocês pensam quando vem racismo? Eu penso também em diferença de valor. Diferença do valor das pessoas de acordo com quem elas são. Entendi. O racismo, de fato, implica, né, uma diferenciação do quanto as pessoas valem, de sua dignidade. Não é? Ok. Mais alguma palavra? Mais algum pensamento? É um problema real? É um problema que acontece em nossa sociedade? Existe racismo? Minha esposa aqui está dizendo que sim. Ok. Sim, existe racismo. Ok. Não, é importante nós estabelecermos isso porque há quem diga que não existe. Ou há quem diga que já existiu no passado, mas hoje não existe. Okay? É bom estabelecermos aqui que sim, é um problema e um problema que existe.
né? O racismo é cultural, eu creio nisso. Okay. Racismo é um problema cultural, que Paulo disse. Ok, então vamos lá. Que problemas existem que são relacionados ao racismo? Preconceito ou preconceito é você pressupor coisas a respeito de alguém por causa da sua cor de pele, por causa do seu fenótipo, por causa de quem ela aparenta, você pressupõe. Ó, ele tem aquele jeito, não é? Vou dar aqui um exemplo que não tem necessariamente a ver com racismo, né? A pessoa usa boné, camisa larga, anda meio assim e geralmente em bando, e chega perto de você, você já fica com medo de ser assaltado. Okay? Ou então chega dois caras numa moto, você já fica pensando, eita, vão levar meu celular. Isso é um preconceito. Não é? É um preconceito. Okay? Pode ter fundamento, pode não ter fundamento, mas é um preconceito. Discriminação. É como também a tatuagem, né? A tatuagem é um exemplo ótimo. A gente vê a tatuagem e já tem uma ideia, mas muitas vezes quando a gente conhece, conversa com a pessoa, a gente nem entende por que ela está com aquela tatuagem que faz a gente pensar diferente de como ela se mostra, né? Uhum. Exatamente. É um preconceito que a gente cria por causa de uma decisão dela. A pessoa decidiu fazer a tatuagem. Você pode discordar da decisão dela de fazer a tatuagem, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim, um bandido ou qualquer coisa do tipo, né? Discriminação tem a ver com separação, tem a ver com você não deixar que a pessoa entre em determinado lugar ou excluí-la de um certo grupo por causa de quem ela aparenta ser, por causa da sua aparência, da sua cor de pele, do seu fenótipo. Okay? Desfavorecimento, então alguns vão alegar isso, que existe um desfavorecimento, que alguém que tem a pele negra tem mais dificuldade de conseguir um emprego que alguém branco, mesmo tendo o mesmo currículo, não é? O desfavorecimento, essa tese do desfavorecimento é o que suporta, por exemplo, a proposta me fugiu a palavra, das cotas na faculdade, não é? Porque existe desfavorecimento, porque eles não têm tanto acesso à educação, então é necessário cotas. Okay? É o argumento deles, não estou dizendo que é o meu, só estou repetindo, tá bom? Então, questão do desfavorecimento. Privilégios, então alguns vão dizer isso, existe um privilégio em você ser da classe dominante, em você ser branco, em você ser homem, não é? Que aqueles que são de minorias não têm, ok? Geralmente essa palavra privilégios é uma palavra que aparece quando se discute o tema do racismo. Você é um privilegiado, você estudou em escola particular, você nasceu numa família organizada, uma família estruturada, você teve acesso à faculdade, você tem privilégios que outros não têm, é uma palavra que costuma aparecer. Violência, não é? Violência, e o tema da violência é muito relevante para a questão do racismo. Geralmente os movimentos contra o racismo, eles são mais intensificados quando acontece algum ato de violência, quando um policial mata um homem negro, não é? Quando até mesmo o próprio Martin Luther King, não é? Sendo alguém que teve uma resistência pacífica, ou seja, ele não cometeu nenhum ato de violência, mas ele sofreu violência na pele, né? Essa violência comoveu muita gente, não é? E isso, então, houve ali uma intensificação dos movimentos. Alguém quer falar alguma coisa? Ouvi uma voz? Não? Ok. E problemas estruturais, que é na linha do que o Paulo disse, o racismo é um problema cultural, não é? É mesmo? Vamos dar uma olhada nisso, ok? Vamos ver se é mesmo um problema cultural. Mas muita gente vai levantar essa bola, vai dizer assim, o racismo é um problema cultural, é um problema estrutural, mesmo que você não tenha tido atitudes racistas, você é um racista, ou você contribui para o racismo. É o que esse pessoal vai dizer. Por quê? Porque mesmo que você nunca tenha maltratado uma pessoa negra, você branco, nunca tenha maltratado uma pessoa negra, você, de certa maneira, contribuiu para a situação, você usufruiu de privilégios, e por isso você está do lado errado da história. E você precisa, então, se conscientizar disso. Quem viu essa semana no Big Brother? Espero que não, espero que ninguém tenha visto,
o Big Brother, mas pelo menos na semana o que aconteceu. O Fiuk pedindo perdão por ser homem. Vocês ouviram falar disso? Né? Oi? O Fiuk pedindo desculpa aí, gente, eu sou homem. Vocês viram isso? Né? Então seria mais ou menos isso. Ó, desculpa por ser branco, desculpa por ser homem, desculpa por ser hétero, desculpa por ser quem eu sou, porque eu faço parte de uma estrutura que contribui para a opressão. É esse o argumento que você vai ouvir em certos lugares, principalmente na universidade, também nos discursos políticos, você vai ouvir esse tipo de coisa, que existe então um problema estrutural e não um problema individual e pessoal. Ok? Vocês já ouviram esse tipo de discurso? Ou é totalmente novo, nunca ouviram isso? Já ouviram? Paulo está tirando o mudo aí. Já ouvimos muito, hein? Muito? Ok. E é por causa desse tipo de discurso que a gente não costuma falar muito de racismo, né? A gente não trata o assunto na igreja por causa disso, né? Da onde que vem isso aí? Ó, qual que é a definição comum de racismo? O John Stott vai trazer essa definição que, na verdade, não é dele, ok? Na verdade, é de um advogado lá, né? Ele vai dizer, racismo, em termos gerais, consiste em conduta, palavras ou práticas que desfavoreçam ou favorecem pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Em forma mais sutil, ele é tão prejudicial quanto em sua forma explícita. Okay? Assim que ele vai definir racismo, certo? O que tem acontecido hoje em dia? Você tem diferentes visões de história competindo para explicar, então, o que está acontecendo hoje, certo? O fato é, no Brasil houve escravidão por cerca de 400 anos. Né? 400 anos de escravidão. Trazidos da África e seus filhos aqui no Brasil, certo? E no Brasil, então, houve uma abolição, e aí os fatos políticos que causaram essa abolição da escravatura são discutidos, existem interpretações diferentes, né? Alguns vão dizer, foi uma pressão comercial da Inglaterra, né? Outros vão dizer, na verdade, é porque a coisa já estava para estourar mesmo. Né? Outros já vão enaltecer o papel de Dom Pedro I e Princesa Isabel, dizendo que eles eram pessoas à frente de seu tempo. Né? Depende de se você é conservador, se você é mais de esquerda, você vai ter diferentes visões da história a respeito disso. E aí depois o que acontece é que os que eram escravos são libertados de um dia para o outro e não tem casa, não tem trabalho, não tem fazenda, não tem terra e são deixados, ok? Esses são os fatos. Agora, como esse fato se desenrola, é o que é discutido hoje em dia. Alguns vão dizer que por causa disso existe uma dívida histórica. Vocês já ouviram esse termo? Dívida histórica? Né? Há uma dívida histórica, porque os filhos desses que eram escravos ficaram sem nada e passaram a situação de pobreza para os seus filhos e para os seus filhos, e hoje temos o que está aí, favelas e tudo mais. Alguns vão explicar até mesmo o surgimento das comunidades, das favelas, relacionado ao tempo da escravidão. É uma visão da história, isso. É a única visão possível? Não é. Há outras interpretações. Essa só é a interpretação mais difundida, mas não significa que seja a única, ok? Mas a questão é, o modo como nós vemos a história, o modo como nós analisamos o passado, vai dizer o que nós devemos fazer hoje. Então, alguns vão dizer, tem que ter cotas porque há uma dívida histórica. É por isso que tem que ter cotas, porque há uma dívida histórica que deve ser paga. A minha dúvida é quando que vai ser paga essa dívida histórica, de quanto vale, qual é o valor dela para a gente conseguir pagar. E é difícil mensurar isso, né? Mas você tem toda essa questão. Então, como vemos, a história influencia. Você tem conflitos e violência acontecendo hoje em dia, você tem as questões socioeconômicas, o fato é, isso é um fato, como interpretar esse fato também vai variar, mas o fato é, existe uma diferença socioeconômica entre negros e brancos no Brasil, isso é fato, isso é pesquisado, isso é declarado mesmo. Agora, como interpretar esse fato vai variar.
E existem, então, os movimentos de minorias, os movimentos militantes, movimentos políticos, que vão, então, trabalhar uma visão da história, trazer a questão da violência, falar das questões socioeconômicas como explicação para tudo isso, e vão, então, defender essas minorias a partir de uma certa ideologia, de uma certa visão de mundo, de um certo viés. Okay? É o que está acontecendo hoje. E por causa disso, porque existem esses movimentos de minorias, e eles têm uma certa visão de mundo, eles têm uma certa visão da história, uma certa interpretação dos fatos, é por isso que nós, igreja, muitas vezes não falamos sobre o assunto. E isso é errado, a gente devia falar mais sobre o assunto, mas a gente não fala porque a gente tem medo de ser confundido com esses movimentos. Não é? E muitas vezes, então, parece que a gente nem acha que o racismo é um problema real. E o racismo é um problema. Ele existe. A solução só não é essa que esse pessoal propõe. Mas ele, de fato, é um problema que existe. Todos estão acompanhando até aqui? Está claro? Ok? Sim. Ok. Então, vamos lá. E aí, o que está por trás? O que está por trás desses movimentos é uma certa visão de mundo, é um certo viés, que hoje em dia na academia é chamado de teoria social crítica. Ok? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso com outro nome, o nome marxismo cultural. Vocês já ouviram falar de marxismo cultural? Sim? Ok? O termo é comum para vocês. Por que eu não uso o termo marxismo cultural? Porque esse termo marxismo cultural é usado só pelos críticos do marxismo cultural. Ok? Se você for falar para eles de marxismo cultural, eles vão rir na sua cara, porque esse não é um termo deles, esse é um termo nosso. Certo? Nós usamos para criticá-los, mas eles mesmos não usam. Eles não se chamam de marxistas culturais. Ok? Qual é o termo que existe na academia, é usado por eles, é defendido por eles, e que então, ao nós usarmos esse termo, nós vamos eles vão entender do que a gente está falando. É o termo teoria social crítica. Ok? Teoria social crítica é um termo que a gente pode usar, então, e que engloba um monte de ideias que tem permeado esse debate. Que ideias são essas? Vamos fazer uma comparação entre teoria social crítica e cristianismo. Quem é você? Qual é a sua identidade? Para a teoria social crítica, a sua identidade é ligada ao grupo que você pertence. Então, sua identidade é branco ou negro, homem ou mulher, hétero ou homossexual, né? Aqui nenhum, não é? Cis, né? Ou cis ou trans. Então, essa é a sua identidade. Ela está ligada ao grupo que você pertence. Para nós cristãos, nossa identidade é relativa a Deus. Quem você é para Deus? Você é santo, você é salvo ou você é ímpio? É essa identidade que importa para nós. Você é filho de Deus, remido por Cristo ou não. Não interessa tanto se você é branco, se você é negro, se você é homem, se é mulher. Ok? Qual que é o problema que causa todos os problemas para a teoria social crítica? Para eles, a raiz de todos os problemas é a opressão social que é perpetuada por meio de tradições impostas. Então, qual que é o problema? Existem oprimidos, existem opressores, e esses opressores mantêm a opressão, ensinando seus filhos essa cultura que mantém esse sistema opressivo. Ok? Então, por que existe racismo hoje? Porque quem está no poder não quer perder o seu poder. É assim que eles vão explicar. É tudo uma questão de poder. É tudo uma questão de quem quer manter o seu status, o seu privilégio. Então, o problema para eles é esse. É a opressão que é perpetuada por meio de tradições. Qual que é o problema para nós cristãos? Como que nós identificamos, diagnosticamos o problema? É o pecado enraizado no coração. A raiz de todos os males é o pecado no coração. Ok? Não quer dizer que o racismo não existe, ele existe. Mas a causa do racismo não é a opressão, não é um sistema
não é uma tradição. A causa do racismo é o coração humano, que é orgulhoso, que é egoísta, que é autocentrado. Essa é a raiz do problema. Qual que é a solução para a teoria social crítica? Eles vão dizer que a solução está na libertação dos grupos oprimidos. Então vamos pegar esses grupos, vamos uni-los em torno de uma luta, de uma causa comum, Black Lives Matter, vidas negras importam. Vamos sair por aí fazendo revolução, vamos para as ruas, vamos invadir casas, vamos quebrar bancos, ok? E pronto, vamos libertá-los dessa corrente que os prende. Para a teoria social crítica, essa é a solução, ok? Para nós, nós entendemos que a solução está no Evangelho. Jesus Cristo remindo o mundo, redimindo, perdoando os pecados, transformando pessoas, transformando vidas. E essas vidas, então, passam a viver de um modo diferente desse mundo, de um modo que é contracultural. Então, nós não seguimos a cultura, nós somos contraculturais. E assim, então, o mundo ele vai sendo temperado com o sal dos cristãos. Ok? Para a teoria social crítica, a verdade ela é encontrada nas experiências subjetivas, que conta mais que o conhecimento objetivo. Você já deve ter ouvido falar assim, ó, um branco não deveria falar sobre racismo. E eu não sei o que eu estou fazendo aqui, então. Né? O que eu estou fazendo aqui, sendo que eu sou um branco falando sobre racismo? Não, eu deveria chamar aqui alguém que sofre o racismo, porque essa pessoa que sofre, ela vai ter mais autenticidade, ela estará no seu lugar de fala para poder tratar do assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não? Ok? Vocês já ouviram isso? Vocês já viram esse papo de lugar de fala? Homem não pode discutir aborto. Já ouviram isso? Pastor, eu ia comentar disso. Eu ia falar disso, mas o senhor trouxe, eu fechei o microfone. Mas é excelente exemplo. É isso aí mesmo. Homem não pode discutir aborto. Branco não pode falar sobre racismo. Aí a pessoa fala lá, eu sofri racismo, e ela conta a história dela, aí eu falo, cara, isso não me parece que foi racismo. Não posso falar isso, porque se ele acha que foi racismo, então foi. O que importa é a experiência subjetiva daquele que sofre. Na verdade, o branco falar sobre racismo ele já está sendo racista, né? É isso que eles pensam. Pois é, então não posso. Por quê? Porque eu estou se o racismo é um problema estrutural, e se eu estou numa posição privilegiada de homem branco, então a minha mente ela já é viciada. Eu não posso tratar sobre o tema porque eu não estou em posição disso. Eu sou suspeito. Essa é a ideia. Esse pensamento é racista, né? Esse pensamento é racista, não é? Então, olha só que interessante. Pastor, mas eu acho que até é compreensível, porque é natural que a gente desconfie se a outra pessoa entende o nosso sofrimento, se ela não passou por aquilo. Então, a gente pode confiar em Cristo porque a gente sabe que ele sofreu muito mais do que qualquer pessoa poderia. Então, ele conhece a nossa dor. Mas quando uma pessoa que não passou pelo que a gente está passando tem uma opinião sobre aquilo, é natural que a gente não dê tanta credibilidade, né? Natural de fato, Dalila, é natural. E acho que nós cristãos devemos reconhecer que o pecado afeta a mente de todos. E por isso, todo mundo é suspeito para falar. A experiência, por isso que a nossa critério de verdade não é a experiência, porque a experiência de todo mundo, ela é complicada. Eu posso ser afetado pela minha experiência, sim. Eu posso, negativamente. Agora eu vou dar um exemplo. Alguém que sofreu na pele o racismo também pode ser afetado, na sua fala, pelo ressentimento, pelo desejo de vingança, pelo ódio. É uma resposta a uma opressão? E é exatamente o que eles vão dizer. Quando a gente critica o exagero de alguns militantes, eles vão dizer, mas você não pode confundir a opressão do opressor com a resposta do oprimido. É o que eles vão dizer.
Certo? Mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre amargura, ressentimento, que são sentimentos que vêm quando não há perdão. E eles cegam a gente também. Então eu posso estar cegado por ser homem branco. Eu admito isso. E a gente deve admitir isso, porque o pecado cega a gente. Mas aquele que sofre também pode estar cegado pela amargura e ressentimento. Por isso que o nosso único critério de verdade é a Bíblia, é a Escritura, é aquilo que Deus diz. Porque, veja, eu sou casado, mas eu ainda não tenho filhos. Eu posso aconselhar um pai e uma mãe a respeito da criação de seus filhos? Eu posso. Com base na palavra, ok? Não com base na minha experiência, mas com base na palavra. Né? A Escritura é o critério único de verdade. Eu posso estar afetado por não ter filhos? Posso. Mas a pessoa também que tem filhos, ela pode estar afetada por uma experiência ruim de ter filhos. Ok? E aí você fala para ela com a palavra e ela fala, não, pastor, mas isso não funciona. Gente, mas a Bíblia diz. Né? Então não tem funciona ou não funciona. Não é? Então é isso. E a abrangência do problema para a teoria social crítica, voltando aqui para a tabela, a abrangência, eles têm a ideia de interseccionalidade. Ok? O que é isso? Interseccionalidade. Isso já está sendo tratado nas faculdades, principalmente das de humanas. Ok? Ainda não chegou no público geral. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que existem vários grupos oprimidos. Por exemplo, negros são oprimidos, mulheres são oprimidas, gays são oprimidos, pananás são oprimidos, ok? Insira um grupo aqui, é oprimido. E quanto mais grupos você faz parte, mais oprimido você é. Entendeu? E mais, então, você precisa de justiça. Então, por exemplo, dentro dos movimentos de minorias, existem brigas entre eles, porque você tem o movimento negro e o movimento feminista, ok? E aí o movimento feminista vai identificar machismo no movimento negro contra as mulheres negras. Então, ou seja, se você ser mulher negra te torna uma pessoa mais oprimida do que um homem negro. Entendeu a ideia? Ok? Então, a pessoa mais oprimida de todas seria uma mulher negra, lésbica e trans. Ok? Ela seria a oprimida mor, certo? E aí, então, então, tendo isso em vista, o problema não atinge a todos. O problema atinge certos grupos. Ok? Alguns grupos sofrem mais do que outros. E outros são eles que estipulam a régua, né? A régua que eles te medem são eles que criam. Sim. Ou seja, ele que estipula quem vai ser mais oprimido ou não. Exatamente. São regras sociais. Inclusive, são réguas sociais. Né? Sociológicas. Vem de uma análise sociológica, não vem de uma lei dada por Deus, mas de uma análise que eles fazem a partir da sociedade, dos grupos que surgiram hoje. É engraçado que eles não consideram os cristãos um grupo oprimido nos países em que o cristianismo é perseguido. Isso é meio irônico, não é? Então, os cristãos não podem entrar nessa régua aí, não. Né? Nós, cristãos, reconhecemos que o pecado atingiu toda a humanidade. A queda é universal. Tudo bem? Pode falar aqui, fica à vontade. Niele está comentando aqui. Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado também para não soar insensível. Porque existem pessoas que realmente sofrem. E, tipo, a ideia não é soar insensível, eu acho. E sim tentar entender o verdadeiro problema. Então, irmãos, é que a gente também estamos nessa parte da aula em que estamos criticando uma visão de mundo para a gente poder, então, construir aquilo que nós cremos a respeito disso, a partir da Bíblia, ok? Então, nós estamos fazendo uma crítica, certo? Então, para a teoria social crítica, o racismo é um problema estrutural e a solução está numa mudança estrutural. O problema é a cultura, então tem que mudar a cultura. Ok?
Para o cristianismo, o racismo é pecado. Um termo bíblico, pecado. E a solução é o evangelho. Essa é a diferença, ok? E tendo isso em mente, o racismo é pecado, assim como podemos falar também que o machismo é pecado, a solução é clara, é o evangelho. Não é militância política, não é mudança de cultura, é o evangelho. O evangelho é a solução do pecado, ok? Temos exemplos de cristãos que militaram por isso? Temos. William Wilberforce foi um cristão inglês que, reconhecendo o racismo como pecado, lutou pela abolição da escravatura, não apenas nas colônias inglesas, mas influenciando até mesmo outros lugares, como no caso o Brasil. Houve uma certa relação entre o movimento no Brasil com William Wilberforce, movimento abolicionista aqui. Martin Luther King é um nome bem conhecido, foi um pastor batista, não é? E ele não parece ter adotado a narrativa da teoria social crítica, porque ele sonhava com um mundo em que não houvesse diferença entre negros e brancos, entre homens e mulheres, em que eles pudessem viver em paz. Esse é o sonho de Martin Luther King, mas não é o sonho mais de muita gente. E Ashbel Gwen Simonton, fundador, o primeiro pastor americano a chegar no Brasil, pastor presbiteriano, ele era contra a escravidão. O irônico é que ele veio enviado pela Igreja Presbiteriana do Sul, de um lugar onde havia escravidão, e quando ele chegou aqui, ele ficou horrorizado com os males da venda de escravos, do tráfico e tudo mais. Sendo um pastor presbiteriano com pouquíssima, quase nenhuma influência política e social, ele não pôde fazer muito a respeito, mas nos seus diários são relatados o horror que ele tinha a todo o tema e como ele chegava até mesmo a discutir o assunto com alguns, o que poderia colocá-lo em risco, visto que a escravidão ainda era em voga quando ele chegou. Ok? Então você tem esses exemplos e outros exemplos de cristãos na história. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso? Vamos começar do começo com uma cosmovisão bíblica. A palavra racismo não aparece na Bíblia. E agora? Como é que a gente vai tratar do tema racismo, sendo que você não encontra a palavra racismo, ou mesmo a palavra raça? Em algumas traduções, sim, mas no original não está, não é raça. Não tem a palavra raça na Bíblia. Okay? O que a gente faz, então? A gente vai ter de procurar princípios bíblicos que nos dirijam pelo assunto, e nós precisamos, então, também pegar esse problema e analisá-lo com termos bíblicos, colocar em termos bíblicos, ok? É preciso trocar de lente, é preciso diagnosticar corretamente com a Bíblia, dizer que o problema existe sim, só que devemos analisá-lo do modo correto. Qual que são os dois erros que o cristão pode cometer com relação a isso? O cristão pode se acomodar, dizer que o problema não existe, dizer que isso não é uma realidade, que não há nada que eu possa fazer. Isso é um erro, nós já vimos isso na aula sobre o envolvimento com o mundo. Também tem um problema do ativismo, me envolver pelos motivos errados ou com os óculos errados, com a visão de um mundo equivocada, sendo influenciado por essa visão que analisa o problema a partir de um ateísmo. Nós podemos nos envolver dessa maneira e assim errarmos também. Qual que é o começo de toda a humanidade? Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Nós já vimos isso. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Depois do dilúvio, a humanidade se dividiu. E a divisão da humanidade foi causada pelo próprio Deus. No capítulo 10 de Gênesis, quando você abrir lá o capítulo 10 de Gênesis, lá você vê a tabela das nações, ou tábua das nações, que é uma listagem das nações que surgiram a partir dos filhos de Noé. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ok? A partir desses filhos de Noé surgiram as nações, cada qual com a sua língua e com a sua terra. É o que está escrito lá no capítulo 10 de Gênesis. E aí no capítulo 11 explica como foi que essas nações se dividiram e mostra lá que foi o próprio Deus que fez isso. Deus dividiu a língua das nações.
Cada um foi para o seu próprio canto, foi para a sua própria terra, falava a sua própria língua, e assim surgiu, então, toda a diversidade de línguas e de culturas no mundo. Contudo, todas as divisões apontam para uma origem comum. Todos têm um só pai, que é Abraão. Um só pai, que é Adão. Todos vieram de uma única família. Somos todos uma grande família. Todos somos filhos de Noé. Todos somos filhos de Adão. Vem alguma coisa do bate-papo aqui? Deixa eu ver. Alguns dizem que a influência dos jesuítas contribuiu para sermos o que somos como povo brasileiro, mas creio que Deus pode transformar toda e qualquer visão distorcida do ser humano. É verdade, os jesuítas influenciaram muito por aqui. Tanto que para livrar-se da influência deles foi que o Pombal mandou expulsar todos, né? Mas teve muito isso. Ok? Somos todos de uma única e grande família. Agora uma pergunta para vocês. Assim que o slide passar. Vamos lá? Qual era a raça de Adão e Eva? Raça humana. Pronto. Raça humana. Ok? Não há raças no sentido biológico do termo. Nós somos iguais em tudo quanto é coisa do nosso DNA. Nós somos da mesma espécie. O que muda de alguém que é negro para alguém que é branco é a questão de mais melanina ou menos melanina, alguns traços de fenótipo que também muda entre brancos. Não existe nada profundo biologicamente na diferença entre uma pessoa ou outra de cor diferente. Todos somos da raça humana. De Adão e Eva, de uma única família, veio toda a diversidade que você vê hoje no mundo. Devemos nos apegar a isso. Então, o que é raça? De onde veio esse termo raça que é usado hoje em dia? É um conceito socialmente construído. Diferencia as pessoas com base em características físicas. Não sei se vocês sabem, mas o termo raça... Tem um cachorro latindo aí, gente. Tem como colocar no mudo? Tem um... Deixa eu tentar aqui, vamos lá. Pronto, ativei o mudo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o termo raça foi construído para justificar a escravidão. Para justificar, porque houve um tempo em que a ciência acreditava, sim, numa certa superioridade de certas raças, de certos povos sobre outros. Alguns povos seriam mais evoluídos que outros. E o termo raça, ele vem, então, para justificar o que, na verdade, antes era um arranjo econômico. Errado, pecaminoso, mas um arranjo econômico. Não justificado por ideologia. A raça é uma ideologia que surge depois. Justamente para justificar a ideia de que, por haver uma diferença entre uma raça e outra, então está justificada que uma possa escravizar a outra. O conceito raça é um conceito social. Não é um conceito biológico, é um conceito ideológico. A ciência moderna já rejeitou a ideia de que a raça corresponde a realidades biológicas. Não corresponde. Não há uma grande diferença biológica entre o homem negro, entre o homem branco, entre o homem asiático, japonês, chinês, o que quer que seja. Somos todos raça humana. E é um conceito que foi usado para oprimir minorias com base em características físicas. Nós podemos usar um termo que é mais bíblico, um termo que é mais próprio nosso. A humanidade ela é dividida na Escritura. A Bíblia admite que há divisão entre a humanidade. Ela é dividida em etnias. Quando você olha a palavra lá em Gênesis 10, a palavra que fala nações, esse termo, ao ser traduzido para o grego, na Bíblia Septuaginta, que é a tradução do grego do Antigo Testamento, esse termo foi traduzido para etnia, ok? O termo etnia, então, é um termo que aparece no Antigo Testamento, que aparece no Novo Testamento, e é um termo mais próprio nosso. É usado para classificar a humanidade na Bíblia.
Na tabela das nações, as pessoas estão agrupadas em etnias. E o que cada etnia tem? Ela tem uma família, um idioma e um território. Não tem nada sobre cor de pele. Nada. Conceitos culturais são mais importantes aqui do que a questão física, a questão externa, a aparência. E a divisão aconteceu no episódio da Torre de Babel, que não vou adentrar muito aqui, nós estudaremos hoje à noite. Ok? Então, Pastor, diga. uma dúvida ou curiosidade, é porque eu acho que as características físicas influenciam bastante, não no valor das pessoas ou na hierarquia social, mas é uma forma de divisão também, né? Da gente reconhecer a etnia de uma nação. Então, tem os de olho puxado, a gente tinha no passado gigantes, né? Povos que tinham uma estatura muito superior, não sei por que motivo. Então, existiam e ainda existem bastante diferenças físicas. E aí a gente reconhece, né, a origem daquela pessoa. E é impressionante como que Adão e Eva puderam dar origem a tanta diversidade, porque a gente vê hoje em dia, se um japonês tiver filhos com uma japonesa, aquilo não vai mudar, né? Aquela característica física vai se perpetuar. Mas um casal conseguir dar origem a tanta diversidade É interessante. Existem diferenças físicas, sim. E algumas vezes elas vão mostrar a origem étnica de uma pessoa. Mas ela não diz muito sobre a pessoa. Quando eu falo que não diz muito, veja, um filho de japoneses que nasceu e cresceu no Brasil tem mais em comum com a gente, que é brasileiro, do que com os japoneses. Então, no caso, o fato dela ter o olho puxado, o termo que a gente quiser usar aqui, é perigoso usar termo que eu não sei mais que termo que é ofensivo e que não é, mas veja, o fato dela ter esse fenótipo não diz muito sobre quem ela é, sobre os seus gostos, sobre a sua história, ok? Ela pode ser uma pessoa que é brasileira, que nasceu em São Paulo, estudou em escola pública, fez Enem, fez faculdade, gosta de rock americano, ok? Certo? E não assiste animes, né? Não precisa, ok? Então, não necessariamente ela, por ser filho de japoneses, vai ser de uma etnia japonesa. Ela é brasileira. A etnia dessa pessoa é brasileira, por mais que tenha olho puxado. Quando a gente, na verdade, diferenciar pessoas, pressupor coisas sobre as pessoas por causa da sua aparência física, é parte do problema que causa o racismo. Esse é o problema. Se nós pudéssemos admitir, não, eu tenho mais em comum com essa pessoa, por mais que ela seja diferente de mim fisicamente, na aparência externa, mas eu tenho mais em comum com ela do que eu penso, do que eu imagino, isso seria um caminho. Por quê? Porque viemos todos de uma só família, porque nós temos a mesma história. Isso nos ajudaria. Né? Alguém pode ler Gênesis 10, 5? Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Então, nós temos a divisão das nações, língua, não é? Suas terras, suas línguas, suas famílias, em suas etnias. É o termo aqui, quando traduzido para o grego, é o termo etnia, esse termo nações. Versículo 20 e 31 e 32 vai repetir a mesma ideia, ok? O que é etnia, então? Grupos que têm uma identidade pessoal e história comum e compartilham costumes, padrões, práticas e idiomas. Com a globalização e a imigração, é possível que mais de uma etnia viva num único território. Então, tem pessoas de outras culturas vivendo no Brasil. Ok? Aliás, tem várias subculturas dentro do Brasil.
Não é? É possível haver mais de uma etnia falando uma língua e mais de uma língua numa só etnia. Ok? Brasileiros e portugueses falam o mesmo idioma, mas somos diferentes. Ao mesmo tempo, em países como a Guiné-Bissau ou Angola, 3 ou 5 idiomas são falados num único país e eles têm a mesma etnia, na verdade. Eles são de uma só cultura, às vezes com algumas subculturas envolvidas. Não é? Por que falar etnia e não raça? Por que eu estou trocando os termos para a gente analisar dessa maneira? Por quê? A maioria das discussões atuais foca no conceito de raça. Quando a gente vai discutir aí com o pessoal de esquerda, com o pessoal aí, eles trabalham o conceito de raça. Esse conceito de raça não ajuda, porque ele situa a identidade da pessoa na sua aparência física. Não sei se vocês já viram alguns militantes, vem uma menina negra, uma menina pequena, não sei se pode falar negra, se pode falar preta, na verdade varia, né? Eu não sei, o que está valendo hoje em dia? É preta, né? Então tem uma menina preta, ok? E ele olha para ela e fala assim, olha, uma princesa africana. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi isso no Twitter. Uma princesa africana, mas a menina é brasileira, cresceu em Minas. Você abre a boca e tem um sotaque mineiro fortíssimo. Aí ele olha para ela e fala, princesa africana. Que princesa africana que nada, cara, é brasileira. Ok? Falar brasileira diz muito mais sobre ela do que africana. Certo? O conceito de raça não ajuda, porque a gente situa a identidade da pessoa em coisas externas e cria estereótipos com base em atributos biológicos. E esses estereótipos, na verdade, não combinam. Quem já nunca viu um asiático, assim, alguém que é descendente de asiáticos e fala, olha só, deve ser inteligente. Deve ser bom em matemática. Não é? São estereótipos que nem sempre condizem com a realidade. Ok? Nem todo negro, nem todo preto samba. Não é? Então, são estereótipos que não condizem. Esse pastor, Tabit Anibwili, ok? É um pastor reformado, ele diz o seguinte, meu barbeiro no Caribe se parece exatamente comigo. Talvez você achasse que ele fosse afro-americano até o momento que ele abrisse a boca. Quando ele fala, sua língua é um patuá jamaicano. Portanto, fica claro que ele não é afro-americano. Meu assistente administrativo também é orgulhosamente jamaicano e tem a pele muito branca. A senhora da barbearia que frequento se parece muito com minha esposa. Talvez você achasse que ela fosse afro-americana ou mesmo das Ilhas Caimã. Ela é hondurenha. Essa ideia de impor categorias artificialmente às pessoas de acordo com a cor da pele, sua biologia, é uma grande bobagem, é uma impossibilidade. E por isso que boa parte das áreas que estudam as questões de raça e etnia abandonaram em grande medida a tentativa de identificar as pessoas com base em categorias biológicas de raça. Ok? Então é aquilo que eu estou falando. Você tem muito mais em comum com alguém que tem uma cor diferente da sua, mas que mora no mesmo país, do que com alguém do outro lado do mundo. Esse é o ponto, né? Se eu falar isso para alguns gaúchos, eles ficam chateados, mas o gaúcho tem muito mais em comum com o nordestino do que com o alemão. E o gaúcho tem que reconhecer isso, ok? Então esse é o ponto. E não é só uma questão de semântica, não estou só sendo chato com o termo, porque quando nós trocamos raça por etnias, nós paramos de atribuir rótulos com base em atributos físicos, nós paramos de ter preconceitos, de estabelecer pressupostos com base em cor de pele, nós paramos de criar incompreensões e tensões sociais por causa disso, e nós declaramos, nós somos uma só raça. Temos diferenças uns com os outros? Temos, mas essas diferenças são mais profundas do que só questão de pele. São diferenças de cultura, são diferenças de idioma, são diferenças de costumes, são diferenças de histórias. Mas, biologicamente, nós somos uma raça só. E nós viemos de uma só família. Então, nós somos iguais e nós somos diferentes. Nós precisamos reconhecer a nossa igualdade e precisamos reconhecer também a nossa diferença. Mas é uma diferença profunda. É uma diferença que reconhece quem o outro de fato é.
Assim nós olhamos de um modo mais profundo, assim nós chamamos o pecado pelo nome. Aí nós podemos chamar o racismo pelo que ele é. O que é o racismo, então? É um pecado que nasce do orgulho e do preconceito. Eu tenho orgulho da minha pele, eu tenho orgulho da minha etnia, eu tenho orgulho de onde eu vim, e esse orgulho me faz querer ser altivo, ser soberbo, me colocar como alguém superior. Eu tenho preconceito com o outro, eu pressuponho coisas sobre o outro que não são verdades. Eu faço falso testemunho a respeito do outro. É uma quebra do 9º mandamento. Isso é chamar pecado pelo nome. E aí reconhecemos que a solução está no Evangelho. A pessoa reconhecer o seu pecado, se arrepender diante de Deus, ter os seus pecados lavados por Jesus, e então viver uma nova vida. Essa é a verdadeira solução para todo problema no mundo. E qual que é a solução que o Evangelho dá para esse problema? Como é possível a unidade em meio à diversidade? Nós precisamos reconhecer que, biblicamente, Deus se importa com todos os povos. Ele quer salvar pessoas de todas as etnias. Depois da divisão das nações, o Senhor escolhe uma família, escolhe um homem, Abraão. Diz que de Abraão ele vai formar uma família, uma descendência. E o que ele diz para Abraão é que por meio de sua descendência, ele abençoaria todas as famílias da terra. Isso quer dizer que todas as nações seriam abençoadas pela obra de Cristo. Essa é a ideia. Então quer dizer que logo depois da divisão, na Torre de Babel, logo depois da divisão, onde aquele povo, a humanidade, quer criar um nome para si, e é por isso que levanta uma torre, quer criar um nome para si. Agora Deus diz para Abraão: eu vou abençoar a sua família, eu vou engrandecer o seu nome, ou seja, não é Abraão que engrandece o seu próprio nome, é Deus que engrandece o nome de Abraão. Eu vou engrandecer o seu nome, capítulo 12 de Gênesis, e vou abençoar todas as famílias da terra por intermédio de sua descendência. Deus quer abençoar todas as nações, e ele ordena que amemos pessoas de todas as nações. Muitas leis do Antigo Testamento diz respeito ao modo como o judeu, como o piedoso deve tratar os estrangeiros. Os estrangeiros deveriam ser bem recebidos em Israel. E essas leis se aplicam para nós hoje também. Nós devemos tratar bem os estrangeiros, devemos tratar bem pessoas de outras etnias, devemos ser bondosos, devemos ser misericordiosos. Se eles precisam de auxílio, devemos dar. E olha, em momento algum diz nas leis do Antigo Testamento que você só deve ajudar se eles se converterem. Não dizia isso não. Mas que eles deveriam receber bem os estrangeiros, qualquer que fosse o caso. E essas leis valem para os cristãos hoje. E isso diz muito a respeito de como o cristão deveria lidar, por exemplo, com a questão do refugiado. Tem um pastor presbiteriano ele pastoreia a Igreja Presbiteriana dos Imigrantes, pastor Mussá, ok? Fica no Cambuci essa igreja. E é um pastor que pastoreia essa igreja, que durante a semana ela é um lugar de refúgio para pessoas de outros países, para quem precisa de refúgio. Então ele recebe lá venezuelano, nigeriano, muitos árabes ele recebe lá. Muitos árabes. E o trabalho dele já foi muito criticado por cristãos que acham que a gente não devia receber árabe. A gente não pode tratar bem o diferente, olha que complicado. Mas Deus se importa com pessoas de todas as etnias. Alguém pode ler Deuteronômio 10, 18? Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Alguém pode ler Jeremias 7, 6? Se não oprimirdes os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal.
Zacarias 7:10. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, nós temos várias leis e temos a verdade ali afirmada. Deus ama o estrangeiro. Ele dá pão e vestes. Israel era um povo diverso. Abraão era mesopotâmico, ele era um arameu. Ok? Temos bate-papo, só um minutinho. Devemos abrigar a todos, inclusive os muçulmanos, a semente lançada e Deus é que dá o crescimento. Eu creio nisso, Lourdes. Eu creio nisso. Ok? Abraão era mesopotâmico, ele era um arameu, certo? Então ele não nasceu israelita, não. Ele é muito antes disso, ele era um povo pagão. Judá e Simeão casaram-se com cananeus. José se casou com uma mulher egípcia. Quando Deus libertou os descendentes de Abraão do Egito, uma multidão misturada foi com eles quando eles deixaram o Egito. E depois nós temos a esposa de Moisés era etíope, Raabe era cananeia e fez parte do povo, inclusive foi alguém antepassada de Jesus. Okay? Ruth era moabita e Ebed-Meleque cuxita, que é um país que vem da África, era um reino africano, e assim por diante. Então, Israel, a nação de Israel, não era uma nação tão... provavelmente havia diversidade biológica, diversidade física em aparência dentro do povo de Israel. Esse é o ponto. Há pessoas de outras nações, há pessoas de outras etnias, dentro de um mesmo povo, e que depois se integraram àquela etnia, se integraram àquela nação, tornaram-se israelitas. Então, Israel era etnicamente diverso. Jesus se identifica com os povos. Jesus foi imigrante. Aliás, refugiado de uma perseguição. Ele fugiu de uma opressão em Judá e foi imigrante no Egito. Jesus subverteu o orgulho nacional dos israelitas. Eles esperavam o Messias que fizesse uma revolta nacionalista, que valorizasse mais o seu próprio povo. Jesus se voltou, sim, aos judeus, mas ele, no seu ministério, abrangeu cananeus, samaritanos, gregos e romanos. Jesus ordenou o evangelho a todas as nações. O evangelho deveria ser pregado a todas as nações, não somente a Israel. E a igreja é uma comunidade multiétnica. O primeiro crente não judeu era o eunuco etíope. Ele era da Etiópia, ou Cuxi, que na época era um grande reino africano. Então, o primeiro crente, o primeiro cristão que não era judeu, foi um africano. Olha que interessante. Pessoas de todos os grupos étnicos se unem a Cristo. Paulo ele exige unidade na igreja, e essa unidade ela é uma unidade entre grupos diferentes, entre judeus e cristãos. E essa unidade era possível porque a identidade comum de todos era a semelhança com Cristo. Era o sangue de Cristo derramado na vida de cada um que fazia com que essa unidade fosse possível. Você deve valorizar a vida daquele por quem Jesus derramou o seu sangue. E é por isso que a unidade na igreja, então, é possível, por causa dessa identidade comum. E o Apocalipse retrata uma congregação multiétnica que vai adorar a Deus. Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações vão adorar o Senhor Deus nos novos céus e nova terra. E existe unidade na diversidade. É claro que a igreja ela é unida, mas existem diferenças entre nós. Diferenças étnicas, diferenças de história, diferenças de cultura. E essas diferenças não são anuladas. As diferenças são da vontade de Deus. Deus diversifica a humanidade para manifestar de um modo multiforme a sua graça, para manifestar a beleza dele mesmo, para manifestar toda a complexidade e amplitude do que é a imagem de Deus no homem. É da vontade de Deus as nações. A divisão das nações, que acontece na Torre de Babel, iria acontecer de qualquer maneira.
Porque era da vontade de Deus que o homem se espalhasse pela terra e as nações iriam então se dividir. Só que aconteceu da pior maneira, aconteceu pela desobediência e não pela obediência. E é o episódio da Torre de Babel que nos mostra isso. Mas de modo algum as nações são contrárias à vontade de Deus. Pelo contrário, até mesmo nos novos céus e terra haverão línguas diferentes e culturas diferentes adorando o mesmo Deus. Portanto, nós devemos celebrar as diferenças étnicas, culturais, a nossa diversidade histórica. Ok? E o Evangelho é que promove essa união. O que você tem no Novo Testamento é uma divisão cultural. Nós lemos, né, se você já leu a pastoral, eu trato especificamente desse tema na pastoral deste domingo. Ok? Não era fácil juntar judeus e gentios. Judeu não gostava de gentio, gentio não gostava de judeu. Ok? Na igreja era difícil juntar esses dois povos. E a solução que o Evangelho dá é que pessoas de diferentes grupos étnicos podem ser unidas, porque todas elas foram reconciliadas com Deus pelo mesmo método, pelo sangue derramado de Cristo, pela obra salvífica de Cristo. E todas têm o mesmo Espírito Santo, e todas têm acesso a Deus. Por isso que é possível a união dentro da igreja. Não vamos ler o texto aqui, mas leia a pastoral, tá bom? Se você ler a pastoral, esse texto já vai ficar bem claro para você, porque eu trabalho exatamente esse texto na pastoral deste domingo, ok? Então nós temos unidade na diversidade. Por isso aqui na igreja devemos promover reconciliação na igreja. A igreja não é lugar para você ficar trazendo dívidas do passado, não é lugar para você ficar fazendo acusações contra os outros, é um lugar para haver reconciliação entre pessoas que antes talvez tenham sido opressores, talvez tenham sido pessoas violentas. Pessoas que antes talvez tenham sofrido por causa do racismo, por causa do machismo, por causa de tantos outros problemas. Na igreja, esses grupos podem ser reconciliados. Aquele que cometeu violência se arrepende do seu pecado. Aquele que sofreu violência perdoa. Há uma história que eu vi um tempo atrás de uma mulher que perdoou um homem, uma mulher era judia, cristã, e perdoou um homem que foi um dos soldados no campo de concentração, né, que a machucaram. E foi uma situação, é difícil, imagina isso. Perdoar alguém que te torturou, alguém que te prendeu. Mas na igreja isso é possível. Por isso que a solução está no Evangelho. Haverá perfeita reconciliação no fim, na Nova Jerusalém, e esse é o projeto de Deus para a humanidade. Ser orgulhoso da sua própria raça, da sua própria etnia, da sua própria cultura, considerá-la acima das outras, isso é contrário ao plano de Deus para a humanidade. Porque o plano de Deus para a humanidade é a diversidade étnica. O que nós podemos fazer então, irmãos? Primeiro, ore a respeito disso. Ore para que Deus abra os olhos dos crentes para orgulho e preconceito e lhes dê arrependimento. Ore para que Deus proteja os imigrantes e dê a eles, às suas famílias, o sustento que necessitam. O autor David Platt, que escreveu o livro Contra a Cultura, um dos livros que eu trabalho para essa aula, ele é de uma igreja, ele pastoreia uma igreja que tem um trabalho importantíssimo com imigrantes, lá nos Estados Unidos. Então, ele trabalha muito essa questão, né? E para ele a questão do imigrante é uma questão muito pessoal, porque ele vivencia dia após dia o drama dos imigrantes, né? Ele pede oração por isso. E participe. Considere alguma parceria com o ministério que lide com etnias diferentes. Considere abrir sua casa e gastar tempo com pessoas de grupos étnicos diferentes. Considere pregar o evangelho a pessoas diferentes de você. Jonathan Edwards foi um teólogo americano, por algum chamado de um puritano tardio. O Jonathan Edwards teve uma certa época da sua vida que ele foi demitido de uma igreja. Ele pastorava uma igreja, mas a igreja decidiu dispensá-lo. E depois disso ele decidiu fazer missão entre os indígenas americanos, entre os índios americanos.
E o modo como ele fez evangelismo lá foi muito interessante, porque naquele tempo os americanos e os ingleses, porque ainda era uma colônia inglesa, pensavam assim: para fazer evangelismo entre os indígenas, eu tenho que ir lá, ensinar aos indígenas a língua inglesa, ensinar a eles a cultura dos ingleses, civilizá-los, e só depois eu prego o evangelho. Porque não é possível pregar o evangelho enquanto eles forem bárbaros. Era essa a ideia que os ingleses tinham. Jonathan Edwards fez o contrário. Ele entendeu assim: eu vou lá e eu vou pregar o evangelho. E o evangelho vai criar mudanças na cultura, vai. Não tem como negar isso. O evangelho muda a cultura. Mas não necessariamente a cultura indígena será igual à cultura dos ingleses. Foi isso que Jonathan Edwards reconheceu. Porque os ingleses também eram bárbaros antes do evangelho chegar a eles. Quem já viu narrativa aí, né? Quem já viu a história dos saxões, dos vikings, né? Desse pessoal aí sabe quão bárbaros eles eram. Eles também eram bárbaros. Mas o evangelho chegou e mudou aquela cultura, e também pode mudar a cultura, redimir a cultura de um modo positivo para o evangelho, mantendo sim as diferenças culturais. Então, é muito importante reconhecermos isso. Muito importante reconhecermos isso. Essa é a solução para o racismo, é o evangelho. Ok? Irmãos, o que eu tinha para hoje era isso, mas agora a gente pode bater um papo, conversar a respeito.